de hoje, a lição de número 11, deixa eu ajustar aqui. Ela é a lição de número 11, 14 de março de 2021. E o tema da lição é compromissados com a evangelização. O texto áureo nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Observe nesse texto áureo que o objetivo do evangelho é a salvação de almas. Como nós somos uma igreja centenária, uma igreja pentecostal, a primazia da igreja é a evangelização. Quando o Espírito Santo veio sobre Atos 2, o batismo no Espírito Santo é justamente para potencializar os irmãos cristãos para o serviço. É justamente para evangelização. Observe que no decorrer da lição nós vamos fazer menção desta passagem. O evangelho no mundo, meus irmãos, o evangelho, ele muda a realidade social, ele muda a realidade mundana, a pessoa muda completamente, muda em todos os aspectos. Aonde a palavra de Deus chega, aonde o evangelho chega, há uma transformação para melhor. Tá? A verdade prática nos diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos é nossa. Ela compete à igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, então compete a nós evangelizar. Compete a nós pregarmos a palavra de Deus, nos aperfeiçoarmos na palavra, para pregar a palavra de Deus e ganharmos almas para o reino de Deus. Tá? Mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos torna servos de todos. Tá? Quando nós pregamos a palavra, nós temos a preocupação, tem um discipulado. Quem nunca ganhou, aquele irmão mais antigo que ganhou alguém para Jesus, e depois teve o acompanhamento, ensinando a palavra, visitando, ajudando, estendendo a mão. Isso é o papel do cristão. Isso é o papel de todos aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. A leitura bíblica em classe está no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20, que nos diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Meus irmãos, o objetivo geral dessa lição é justamente mostrar que a igreja, o como cabe à igreja. E nós vamos ver que a igreja primitiva, ela tinha esse intuito, ela tinha esse desejo de ganhar almas. Quando nós estudamos o período medieval, nós podemos observar que a igreja, ela se reteve na evangelização.
período obscuro de evangelização. A igreja, ela teve consequências não muito boas, quando nós adentramos no estudo medieval, quando nós observamos que as igrejas não evangelizavam mais. Só depois da Reforma Protestante que houve aquele desejo de evangelizar, aquele desejo dos cristãos de pregarem a palavra de Deus, evangelizar e ganhar almas para o reino dos céus. Meus amados irmãos, a introdução nos diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. É como eu falei no início, nós devemos evangelizar, devemos pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Eu costumo sempre falar a tempo e fora de tempo. Porque o nosso compromisso é de ganhar almas para o reino dos céus. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Estão me ouvindo bem? Amém. Ok, né? Observe aqui, a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho ao mundo que perece por seu pecado. Irmãos, é a igreja do Senhor. Nós, Deus, ele confiou a nós pregarmos a palavra de Deus. Nós somos aqui nesta terra embaixadores de Deus, evangelizando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, evangelizando. É nossa obrigação pregarmos a palavra de Deus. E para pregar é preciso se aperfeiçoar. E para pregar a palavra de Deus é preciso estudar, é preciso ter uma vida contínua de reflexão da palavra de Deus, é preciso ter uma vida contínua, já falei na aula passada, de oração, de consagração, porque aí você vai ser potencializado pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu já estou falando de Atos 2, quando você é batizado no Espírito, porque nós já somos cheios do Espírito de Deus, quando nós aceitamos a Jesus. Mas nós somos potencializados pelo Espírito Santo de Deus para pregarmos a palavra, para ensinarmos. Inclusive, ali no Atos 2, nós vamos fazer menção depois que foi a xenolália. É que os irmãos reformados creem. Nós acreditamos na xenolália como na glossolalia. Glossolalia edifica só a mim. Xenolália, nós cremos também que uma pessoa que nunca falou uma língua, pátria de outra nação, ele, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida, ele fala naquele idioma sem nunca ter falado. É o Espírito Santo de Deus agindo na vida daquele irmão. Observamos que aquele movimento pentecostal na Rua Azusa, eles trabalharam muito com este dom, xenolália, falar em outros idiomas através do Espírito Santo de Deus. Mas com o tempo eles deixaram esse pensamento e começaram a estudar mesmo, pesquisar, começaram a buscar ao Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode agir desta forma. Eu fiz uma anotação aqui, baseando-se em Atos 1 e 8. Atos capítulo 1 e versículo 8, que nos diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Quando estudamos a igreja primitiva, nós podemos observar, meus irmãos, e podemos perceber, quando nós estudamos a igreja primitiva, que já no dia de Pentecostes, 3.000 vidas aceitaram a Jesus. A igreja primitiva, logo no início, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre aquelas pessoas e batizaram no Espírito Santo, e aquelas pessoas, a primeira pregação de Pedro, foram 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus. Ali, o mundo foi impactado.
pelo poder do Evangelho de Cristo. Existia, naquela ocasião, muitas pessoas de outras nações e falavam, a sua língua, estavam falando na língua pátria. E o Santo veio sobre aquele povo, muitas pessoas estavam falando na língua daquelas pessoas, sem ter nunca falado. Ali foi na Xenolália. E muitas pessoas foram evangelizadas na sua língua pátria. E ali, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Podemos observar, meus irmãos, que a igreja primitiva alcançou todo o mundo na sua época habitado. A igreja primitiva, ela conseguiu alcançar todo o mundo habitado. Só nessa pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus de várias nações. Babilônicos, gregos, romanos. E ali eles foram, cheios do poder de Deus, levando as boas novas do Evangelho. Por isso, meus irmãos, é preciso termos esse desejo de evangelizar, o desejo de ganharmos almas para o reino dos céus. O ponto central da lição: a evangelização é um compromisso da igreja, é um compromisso nosso, como igreja, evangelizar. Eu me lembro quando eu era menino, eu ia muito para os cultos campais, para as cruzadas, e muitas pessoas aceitavam a Jesus. Nós precisamos sairmos dos quadrantes da igreja e continuar evangelizando. Claro que nesse período de pandemia não temos como sair evangelizando, mas essa ferramenta que nós temos, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, você poderá evangelizar através dessas plataformas digitais, levando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor. E isso evidencia o desejo, evidencia na tua vida, na minha vida, que o Espírito Santo de Deus, ele impregnou em você o caráter de Cristo, que é alcançar almas para o reino de Deus. Primeiro ponto: a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa, não. Meus irmãos, não é. Não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Se aquela pessoa aceitar a Jesus, amém, você alcançou uma alma para o reino de Deus. Se não, se aquela pessoa não crer, não aceitar o evangelho, infelizmente ela vai ser condenada. Só existe 2 caminhos, o céu e o inferno. Mas nós não precisamos vestir a roupagem de João Batista. Mas se você não aceitar, você vai para o inferno. Não, meus irmãos. A lição de hoje nos ensina diferente. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos pregar o reino de Deus, precisamos pregar a salvação e o perdão dos pecados. Mas se João Batista não pregava assim? Mas João Batista pregava para os fariseus. Eram os crentes ruins da época, né? Como é que você vai apresentar o reino de Deus a uma pessoa que não conhece? Como é que você vai apresentar o perdão se a pessoa não conhece? É preciso pregar as boas novas. É preciso pregar e dizer, apresentar o reino de Deus, apresentar a salvação e apresentar o perdão dos pecados. Irmãos, Igreja do Senhor, é porque não é falado nas mídias, mas muitas pessoas estão tirando as suas vidas. Muitas pessoas estão se suicidando. E isso nos entristece. É diferente do irmão que serve a Deus, que ele está na obra do Senhor, pregando a palavra, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, uma criança, servo de Deus, e veio a óbito,
Nós temos pelo menos o consolo de vamos perder aquela pessoa, é óbvio que nós vamos sentir, porque o ser humano ele não foi feito para morrer, mas devido ao pecado do Éden, o homem passou a envelhecer, a adoecer e a morrer. Mas contudo, aquela pessoa quando morre em Cristo, e aquela pessoa tem convicção de salvação, nós temos esta alegria e o prazer de que nós vamos nos encontrar na glória. Aquela pessoa foi salva. Agora, quando a pessoa se suicida ou morre de um acidente trágico e não deu tempo daquela pessoa aceitar a Jesus, aquela pessoa infelizmente vai para o inferno, irmão. Isso é preocupante. Nós, como servos de Deus, devemos nos preocuparmos com essas vidas, com essas pessoas. Observe. No primeiro ponto, a evangelização como prioridade. Primeiro ponto, o evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas. Advérbio bem, e angélia, que significa mensagem, notícias novas. Assim a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, tá? Notícias que alegram o coração, boas novas. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16. Porque Deus amou somente a Assembleia de Deus, porque Deus amou somente os irmãos batistas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus, é somente através da palavra de Deus. Eu estava conversando com o Senhor e ele estava me dizendo: Oséias, se porventura surgir no jornal, der uma notícia no jornal que vai ter uma grande onda e ela vai destruir a metade de Fortaleza, as pessoas não vão acreditar, mesmo assim vão para a praia. Mesmo assim as pessoas vão. As pessoas só vão cair em si de que aquela notícia é verdadeira quando acontecer a tragédia. Assim é no evangelho. As pessoas só vão entender que o evangelho, que Jesus salva, e é somente através dele. As pessoas, quando entenderem e compreenderem que a igreja não está mais aqui, aí as pessoas vão cair em si. Mas vai ser tarde. Mas, contudo, a igreja do Senhor deve continuar pregando a palavra de Deus, anunciando essas boas novas. Nós precisamos levar esta mensagem alvissareira, mostrando que Jesus veio ao mundo assim como Paulo fez. Paulo, quando ele chegou em uma certa cidade, e ele estava numa sinagoga, ele utilizou uma forma de evangelização. Paulo chegou na Grécia e ele viu ali um Deus desconhecido, ele disse: este é o Deus que eu creio, que veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. É este. Então, Paulo, ele utilizou a ocasião para pregar a palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você vai andar como um mundano, não. Pregue a palavra de Deus, seja você, servo de Deus. É o evangelho, na continuação, é o evangelho da graça de Deus. As escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Todos nós pecamos. E precisamos nos reconciliar com Deus. Não existe um reino de salvação sem Jesus, não existe. Não existe. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quem? Por Jesus.
E também afirmou: o campo é o mundo. A pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Eu aceitei a Jesus ontem. Nunca leu a Bíblia, nunca vou evangelizar. Não, você precisa primeiro passar por um treinamento. Você precisa primeiro ser aperfeiçoado. Qual soldado que vai para uma guerra sem saber manusear a sua arma? Qual? Trazendo para os dias de hoje. Se nós, se me derem um fuzil na mão, misericórdia. Não sei como fazer. Mas um soldado que foi treinado para utilizar aquela arma, ele vai manusear, ele vai desmontar, ele vai montar, ele vai desmontar, ele vai limpar, ele vai saber utilizar. Assim é o cristão. Ele recebe a Bíblia, uma arma, então ele precisa aprender a manusear esta arma. Conhecer a arma. Guardar a palavra no seu coração. E meditar nela de dia e de noite, assim como está no Salmo 1. Guardar a palavra no seu coração e meditar nela de dia e de noite, continuamente. Para ter uma vida cristã saudável, é preciso 3 pilares. Primeiro, leitura da palavra, meditação contínua. Segundo, oração diária. Terceiro, jejum, consagração, para ter uma vida espiritual saudável. Porque aquela pessoa que não tem desejo de ler a palavra, aquela pessoa que não tem desejo de orar, aquela pessoa que não tem desejo de jejumar, se consagrar, o farol amarelo já está piscando, já está quase indo para o vermelho. Cuidado, meu irmão. Se você não tem desejo de estudar a palavra de Deus, se você não tem desejo de orar e de jejumar, cuidado, cuidado. A frieza espiritual não vem da noite para o dia, ela vem aos poucos. Vem aos poucos. Vem aos poucos, cuidado. Tá? Terceiro ponto, uma agência legítima. O Senhor Jesus constitui a igreja como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar estas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos eram um próspero ganhador de almas. A igreja primitiva, eles eram prósperos, eles eram abençoados, eles não perdiam tempo para alcançar aquela alma que estava perdida. E trazer para o seio da igreja e cuidar dela com amor. O amor de muitos está esfriando, o que tange a esse pensamento de evangelização. Às vezes nós passamos, irmãos, lá no céu não existe prateleira de crente. Ah, esse crente aqui esse aqui, e aquela prateleirazinha, não existe isso. Para Cristo, todos nós somos especiais. Aquele morador de rua, aquele embriagado que está na sarjeta, deitado na rua, é uma alma preciosa. E nós precisamos olharmos aquela alma como uma pessoa que nós poderemos ganhar para Jesus. Existe uma grande probabilidade daquela pessoa aceitar a Jesus. Eu me lembro, em uma ocasião, uma embriagada entrou na igreja, ninguém deu crédito, mas 3 jovens da igreja deram crédito, chegaram, conversaram, fizemos o apelo, aquela pessoa aceitou a Jesus. A juventude depois, lá onde eu morava, a juventude veio, levou roupa para ele e tudo, começaram a cuidar dele. Quando deu-se fé, o homem apareceu na igreja. E eu, de barba feita, bem vestido, cabelo cortado, né? E eu, olha só, quem é? Aí o irmão, esse daí é aquele embriagado, que ninguém quis chegar perto dele.
Esse daí é aquele embriagado que ninguém deu crédito, hoje ele é um servo de Deus, se converteu, depois de uns anos passou a ser obreiro da casa do Senhor, ganhador de almas. Então nós precisamos olhar essas pessoas como pessoas que o Espírito Santo de Deus pode alcançar. Pregue para aquela pessoa, tenha amor por aquela pessoa. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos observando que Jesus está voltando. Então nós precisamos ganhar almas para o reino dos céus. Quanto mais alma você ganhar, mais abençoado você será. Então, observe aqui, no segundo ponto. Aliás, no primeiro ponto que nós lemos aqui, uma agência legítima. Aqui, pronto, no segundo parágrafo. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero em ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isto é, feito mediante o Evangelho. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, meus irmãos, agir como o apóstolo Paulo. Jesus, ele não despedia ninguém. Era o dia todo. Mas eu trabalho, mas aproveite um momento de intervalo e evangelize. Evangelize primeiro com a sua vida, com o testemunho. Né? Evangelize com o testemunho. Eu trabalhei numa empresa e tinha um rapaz lá, que ele trabalhava conosco há 3 anos. E um belo dia, eu disse, rapaz, ele é diácono da igreja. Aí, rapaz, é mesmo, mas há 3 anos a gente trabalha, a gente evangelizando, ele nunca falou nada. Não seja agente 007. Seja pregador da palavra. Evangelize no trabalho. Dê testemunho aos vizinhos. Ganhe alma para o reino dos céus. Né? Você que estuda aí na UFC também, evangelizando. A irmã Débora, ela faz faculdade ali na UFC, e temos por certo que ela evangeliza lá. Não vamos cair na moda, nesses deuses pagãos da moda, porque no período de Samuel existiam os deuses da moda. Azera, outros deuses, Marduk da Babilônia e outros. Existem os deuses da moda, mas nós adoramos a um Deus poderoso, genuíno e verdadeiro. E nós cremos na morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelize aonde você estiver. Primeiro com testemunho. Eliseu evangelizou só com o jeito de ser. Não precisamos mudar. Não precisamos nos trajar como as pessoas lá de fora. Não. Devemos agir como cristãos. Servos de Deus, servos do Senhor, jovens cheios do Espírito Santo de Deus. A irmã Débora aqui, ela está falando aqui no chat, eu estou sem retorno, meus irmãos. Eu posso ler, irmã Débora? Hoje em dia, a irmã Débora colocou aqui, com bastante propriedade, hoje em dia, uma parte da juventude da igreja tem um bloqueio muito grande, a evangelização, por terem medo de não serem aceitos. E acabam sendo influenciados mais do que influenciadores. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Verdade, irmã Débora. Está correto. Vou dizer uma coisa para vocês. O mundo jamais vai amar a igreja do Senhor. Nós andamos na contramão deste mundo. O mundo tem o seu estilo de vida, nós temos outro. É prazeroso servir o Senhor. Não podemos trocar um prazer maior por um prazer menor. Que prazer maior é esse?
Você vai trocar um prazer maior de estar na casa do Senhor por um prazer menor de estar num bar? Você vai trocar um prazer maior de ser respeitado, muitas vezes até discriminado, mas nos momentos difíceis aquelas pessoas vêm te procurar, você vai trocar um prazer maior desse por um prazer menor de ser desrespeitado, das pessoas não confiarem em você, porque o mundo só vai nos procurar nos momentos difíceis. O mundo não aceitou a Jesus Cristo. O mundo jamais irá aceitar a igreja. Nós andamos na contramão, mas no momento oportuno vamos pregar a palavra, e aqueles momentos difíceis que aquela pessoa está passando, eu vou utilizar aquele linguajar típico do pentecostal assembleiano, o mundano, aquele que está no pecado. Mas aquela pessoa vai chegar um momento que ele não vai ter para onde correr, e é você que vai ajudá-lo. Ali no trabalho, na faculdade, as pessoas olham para você e discriminam você, mas no momento difíceis, eles vão recorrer a quem? Ao amigo de bebedeira? Aquele amigo o usuário de drogas? Não, eles vão recorrer ao cristão, porque nós andamos na contramão. O mundo jamais irá nos aceitar como nós somos. Mas nós não estamos preocupados com o mundo. Nós estamos preocupados em agradar a Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Uma pergunta com bastante propriedade, irmã Débora. Os irmãos podem participarem aqui no chat, fazendo perguntas, agregando na aula. Nós vamos ter o prazer de ler aqui para os amados e queridos irmãos. Então vamos para o segundo ponto. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: a ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não fez nenhuma, não, esse punhadinho, aquele punhadinho acolá, não, em todas as famílias da terra. O segundo ponto nos diz assim: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E nos diz assim: a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido o debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da reforma. Né? Não se pretende aqui fulanizar, pois os que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. A Assembleia de Deus, nós não temos nenhum reformador. Nós acreditamos piamente na palavra de Deus, a palavra genuína do Senhor. Meus irmãos, a nossa teologia, primeiro ponto, a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas. Nós não temos intermediador, não. Nós cremos na palavra de Deus, tá? A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram, não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Nós cremos piamente na palavra do Senhor Jesus, tá, meus irmãos? Segundo ponto, por que Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante, né? Por que Jesus morreu? Por quem Jesus morreu, melhor dito? Por quem Jesus morreu? Ora, em João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, ele não amou um grupo, não, ele amou o mundo. Né? Fala também em João 1,29, que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está se referindo a nenhuma, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Em João, 1 de João 4,14 nos diz que ele é Salvador do mundo. Amém, meus irmãos? Tá? Então nós cremos na expiação ilimitada. Existe a expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas para um grupo.
restrito, não. A Assembleia de Deus, nós pentecostais, nós cremos na expiação ilimitada. Eu não vou entrar muito no mérito desta questão. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, não somente por um grupo, porque Deus amou o mundo, em João 3,16, tá? Em João 1,29 nos diz, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 1 de Pedro 4,14 nos diz, Ele é o Salvador do mundo. Meus irmãos, vamos para o terceiro ponto. Evangelização local. No Novo Testamento, nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípuas, ou quer dizer, principais, né? O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missão são tarefas principais da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Se preparar para evangelizar. Você quer ser missionário? Então você precisa se preparar. Você precisa estudar a Bíblia Sagrada. Você precisa, eu quero ir para uma região que fala espanhol, então vá se debruçar e vá estudar espanhol. Eu quero ir para a África, então, se você não fala o inglês, ou o francês, ou o espanhol, se prepare. Se prepare. Procure uma região que fale o português, né? Mas se prepare. Precisamos nos prepararmos para fazer a obra de Deus com excelência. Não é de qualquer jeito, meus irmãos. Precisamos evangelizar, fazer a obra com excelência. Eu fico pensando, às vezes eu observo, quando tinha aqui no Castelão várias bandas, eles passavam um dia ensaiando, e para o Senhor tem que ser de qualquer jeito. Não, precisamos fazer a obra do Senhor com excelência. O irmão Isaac está falando aqui, posso ler, irmão Isaac, o que o senhor escreveu, porque eu estou sem retorno. O irmão Isaac colocou assim, nosso testemunho é fundamental para mostrar a mudança que Cristo fez e faz. A nossa vida é um testemunho. Somos espelho para nossos irmãos na igreja, família, amigos e colegas de trabalho. Seja em casa, seja na igreja, seja na área social, seja no trabalho, nós somos espelhos, nós somos testemunhas do que Cristo fez nas nossas vidas. É muito abençoada a sua colocação, irmão Isaac. É isso mesmo, viu? É isso mesmo. Então, meus irmãos, observem aqui, a evangelização. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Quando nós falamos de evangelização, existe uma diferença de evangelização e missão. Quando nós falamos de evangelização, acompanha o trabalho social. Aqueles sopões, cesta básica, trabalho na igreja, né? Retirada de RG, CPF, corte de cabelo, um trabalho social. Quando nós falamos de missão, aí nós entramos no outro campo. Segundo ponto, as missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Tá? A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Né? Devemos respeitar aquele grupo étnico, respeitar o costume deles, mas levando o evangelho. É justamente o que eu falei no início. Apresentar a eles o reino de Deus. Apresentar a eles a salvação, apresentar a eles o perdão dos pecados. E o Espírito Santo de Deus vai agir na vida daquelas pessoas. Tá, meus irmãos? Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia.
para se anunciar a Jesus. Para se anunciar a Jesus, pregar a palavra de Deus, ele aproveitou a ocasião para pregar o evangelho. Tá? O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem destruir as culturas. Não é a intenção da igreja. A sua mensagem, porém, é universal. Tá? A mensagem universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo e etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Está lá em Apocalipse 5. Na sua própria cultura, no seu jeito de ser. Tá, meus irmãos? É maravilhosa essas lições. Por isso, continuando, por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei. Tá? O desafio de hoje, Jesus disse, o campo é o mundo. O mundo está aí para você pregar, evangelizar a palavra. Pelo amor de Deus, eu vou falar de novo. Não vá com esta pregação de João Batista. João Batista, eu vou dizer de novo, pregava para os crentes ruins da época, os fariseus. Mas o dever da igreja é anunciar o reino de Deus. Eu quero pontuar bem isso, irmãos. Anunciar o reino de Deus, a salvação e perdão dos pecados. Tá? O desafio de hoje, Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém. Ele não disse que nem na Judéia ou em Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, e depois ser testemunha até os confins da terra. Não. Nenhum movimento pentecostal que não tenha, tá? Não há movimento pentecostal que não tenha a sua primazia na evangelização do mundo. O pentecostalismo verdadeiro, ele está fundamentado na evangelização. Ganhar almas para o reino dos céus. Que é justamente o tema da lição. Tá? Eu pontuei aqui. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ao mesmo tempo, quando Atos 2 veio, aquelas pessoas foram potencializadas pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo as pessoas saíram evangelizando o mundo. Todo mundo habitado foi evangelizado naquela época. Tá? Ao mesmo tempo foi evangelizado. Era uma visão globalizada de missões. O mundo, ali naquela pregação de Pedro, ali 3.000 almas aceitaram a Jesus, ali começou o mundo a ser evangelizado, e a igreja primitiva alcançou todo o mundo habitado, e nós precisamos alcançar. Mas irmão Osés, naquela época era menos povo, mas nós temos este recurso, as redes sociais, temos YouTube, temos Instagram, temos Facebook, temos várias formas de evangelização, tá, meus irmãos? Então, isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, mas não, ele está no mundo todo. Confinado entre os judeus, estaria só lá em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Precisamos pregar a todo mundo, tá, meus irmãos? A conclusão dessa lição nos diz assim, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos, mas há necessidade de que alguém, para levar esta mensagem de vida, mas há necessidade de alguém para levar esta mensagem de vida. A igreja é o braço de Jesus, tá? Jesus, ele veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, nós somos o braço de Cristo. A mensagem vem na nossa mente, Jesus, o Espírito Santo está nos usando, e nós somos o braço de Cristo para esse mundo. Pegamos este lenço, evangelizamos, nós somos potencializados para evangelizar. Um irmão me disse, mas eu posso pregar a palavra de Deus, não sou batizado no Espírito Santo. Mas você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus é impregnado em nós, e o Espírito Santo impregna em nós, ou melhor dito, o caráter de Cristo. Agora, se você faz a obra do Senhor, prega a palavra de Deus, com alegria, com determinação, com excelência, o que dirá quando você for potencializado pelo Espírito Santo? Quando você for potencializado para fazer a obra de Deus com mais qualificação através do Espírito Santo de Deus. Então é maravilhoso isso. Tá, meus irmãos? Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Quero fazer aqui com os irmãos o exercício para os irmãos mentalizarem melhor a lição. Tem alguma pergunta com base na lição que nós estudamos hoje? Os irmãos entenderam a lição? Amém? Todos entenderam? Glória a Jesus. Eu estou sem retorno e só através do chat. Todos entenderam? Ninguém falou nada, sendo assim, eu estou crendo que os irmãos estão entendendo. Amém. Irmã Débora, sim. Vitor, amém. A Maria Helena, amém. Amém. Glória a Jesus. Qual o significado da palavra evangelho? Essa palavra vem de duas palavras gregas. Advérbio, tem, angélia, que significa mensagem, notícia, novas. Notícias de boas novas. Segunda pergunta. Por que a pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa? Porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Terceira pergunta. Por quem Jesus morreu? Jesus morreu por todos os pecadores. Assim como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando se fala de pecador, estamos falando de mundo. Então ele morreu por todos nós. O que é evangelização? É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos o mesmo, tá? Última pergunta. O que é o trabalho do missionário? O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Esse é o trabalho missionário. Meus amados e queridos irmãos, estamos terminando mais uma das nossas abençoadas lições da Escola Bíblica Dominical. Eu louvo a Deus pela vida do nosso comentarista, pastor Ezequias Soares, por este comentário, se não me falha a memória, né? Comentarista, pastor Ezequias Soares. Louvo a Deus pela vida dele, porque esse trimestre, muito maravilhoso, tivemos batismo no Espírito Santo, pessoas renovadas, porque são lições, de fato, lições abençoadas. Então, meus amados irmãos, agora só nos resta agradecer ao Senhor e orarmos.
A irmã Débora está fazendo uma pergunta. Quando um cristão diz se envergonhar, quando um cristão diz se envergonhar ou não, se sente bem em anunciar as boas novas, ele não a recebeu? Se uma pessoa, se é que eu entendi, irmã Débora, se uma pessoa, pois se recebermos tão grande graça, devemos compartilhar, verdade. A pessoa que não tem o desejo de evangelizar, a pessoa que não tem prazer em ganhar almas para o reino dos céus, esta pessoa era precisa parar, refletir, ler a Bíblia, orar e se consagrar. Porque todo pentecostal, o desejo dele é ganhar almas para o reino dos céus. Principalmente a nossa igreja, a igreja evangélica Assembleia de Deus, uma igreja centenária. É a igreja que mais cresce no mundo. Nós ganhamos muitas almas para o reino dos céus. Então nós temos esse desejo de pregar a palavra de Deus. Ou seja, a pessoa que não tem o desejo de pregar a palavra de Deus, ela precisa rever os seus conceitos. Eu acho que essa foi a pergunta da irmã. Amém, meus irmãos? Tem mais alguma pergunta? É verdade. Evangelizar é uma... Jesus ele está dando é uma palavra assim imperativa, é uma ordem. A igreja do Senhor é evangelizar e ganhar almas para o reino dos céus. Amém. Irmã Maria Helena fez um comentário. Tem mais alguma pergunta? Amém. Meus amados irmãos, eu quero nessa ocasião continuar pedindo oração pela vida do nosso pastor e que Deus possa continuar agindo na vida. Nosso pastor está com Covid, mas ele está se recuperando em nome de Jesus e cremos que logo ele vai estar conosco. Irmão Isaac, que Deus te abençoe. Irmão Isaac saindo trabalhar, que Deus te abençoe grandemente. Te proteja, meu companheiro. Um bom trabalho. Vamos orar agora, agradecer a Deus por esta reunião singular e maravilhosa. Meus amados e queridos irmãos, não poderia deixar de fazer menção que neste domingo, no próximo, as nossas aulas de escola bíblica, elas vão voltar para o domingo. Como nós trouxemos aula nessa sexta-feira, nesse domingo agora não, mas no outro, nossas aulas vão ser das 9 da manhã às 10. Tá, meus irmãos? Então, nos domingos, o culto vai ser à noite, nosso culto costumeiro, às 18 horas, tá? E domingo pela manhã, das 9 às 10, a nossa escola bíblica dominical, e na quinta-feira, o nosso culto de doutrina. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Maravilhoso Deus e soberano Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento especial que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo mais e mais a Tua palavra, essas lições maravilhosas e alviçareiras, ó Pai, palavras, Senhor, que nos inspiram, palavras, Senhor, que fazem com que nós venhamos ganharmos almas mais para o Teu reino, Senhor, ganharmos almas, porque o intuito da igreja é pregar o Evangelho e ganhar almas para o Teu reino. Muito obrigado por essa ocasião maravilhosa e singular. Não temos palavras, Senhor, para expressar a nossa alegria e a nossa gratidão por esse momento maravilhoso. Agora, Senhor, abençoa cada um dos Teus servos e nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus continue vos abençoando grandemente. Fiquem na paz de Deus.